Governo e Congresso negociam auxílio mensal de R$ 400 para caminhoneiros e ampliação do auxílio gás. Ministro de Minas e Energia diz que governo não pode controlar preços da Petrobras. Financiamento da casa própria ficou 20% mais caro. Ministro da Justiça avisa que Polícia Federal poderá criar sistema próprio para monitorar as eleições deste ano. Drones fiscalizam estradas para impedir transporte irregular no Mato Grosso do Sul. De cada 4 brasileiros, 3 acessam a internet todos os dias. 10 pessoas são presas durante operação em 11 estados contra a pirataria digital. E o angolano que fugiu de seu país encontrou no Brasil portas abertas para recomeçar a vida e ajudar estrangeiros como ele. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os líderes dos partidos políticos estão reunidos desde ontem para discutir o preço dos combustíveis e a situação da Petrobras. Até uma CPI sobre a empresa passou a ser tema das conversas ou das brigas. Mas, no final das contas, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, lembrou que o governo não pode controlar os preços da estatal. Arthur Lira cobrou o governo federal e o Ministério da Economia para que se envolvam mais nas discussões sobre os combustíveis e encaminhem o mais rápido possível uma medida provisória que altere a lei das estatais, com o objetivo de garantir uma maior sinergia entre as empresas e o governo no momento. Ele ainda pediu que seja elaborada uma MP que trate de impostos relacionados aos lucros das estatais e à formação dos conselhos deliberativos dessas empresas. Outras propostas discutidas na reunião incluem uma votação mais rápida no Senado da PEC 16 de 2022, que reduz impostos federais sobre combustíveis e dá compensação aos estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor. A proposta dos senadores, no entanto, é que a Câmara vote o texto que cria um fundo de estabilização dos preços. A proposta não tinha previsão de votação, mas Lira disse que vai analisar o texto. Depois do último aumento no preço da gasolina e do diesel na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que queria instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras. Nesta segunda-feira, o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes, já tinha um requerimento em mãos para apresentar na casa, pedindo a abertura da CPI. Segundo o parlamentar, o documento já tem 65 assinaturas. A base do governo apoia a CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que esteve na reunião de líderes, afirmou nesta terça-feira que não concorda com a criação de uma CPI sobre o assunto. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu disse também com muita franqueza que, tratando-se de um tema da Câmara dos Deputados, que não passa para a revisão do Senado Federal, diferente de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda à Constituição, nem me cabia opinar dentro de iniciativas da própria Câmara dos Deputados. Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu obviamente não sou favorável. Acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. Pacheco ainda disse que não há oposição entre a Petrobras e o governo federal, já que ele é o maior acionista da empresa. Se a Petrobras tem regras de governança, é uma empresa cuja direção é escolhida pelo governo e pela União, que é a sua principal acionista, não há dicotomia entre Petrobras e governo. Na verdade, há uma junção, uma comunhão para poder disciplinar a questão dos combustíveis no Brasil. No entanto, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta terça, que o governo não pode interferir nos preços da Petrobras. Eu entendo que muitos dos senhores são cobrados pela população, porque é difícil para a população entender por que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro.
não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo o acionista majoritário. Agora à noite, o governo Jair Bolsonaro e as lideranças do Congresso Nacional concordaram com a criação de um auxílio de R$ 400 mensais para caminhoneiros autônomos e a ampliação do Vale Gás. As duas medidas devem ser incluídas na proposta de emenda à Constituição para tentar reduzir o preço dos combustíveis, driblando as restrições impostas pela lei eleitoral, que impede a criação e a ampliação de programas sociais em ano de eleição. E o inverno começou oficialmente hoje. Segundo a meteorologia, a estação será mais uma vez marcada por chuvas bem abaixo da média histórica. Dia 21 de junho, 5h14 da madrugada, horário de Mato Grosso do Sul, momento exato em que se tem início o inverno. A estação se estende até 22 de setembro. Inclusive, 21 de junho vai ter a noite mais longa do ano, com duração de 14 horas. Já o dia vai ter 10 horas. O inverno tem características climáticas propícias para os incêndios florestais. Durante o inverno, são observados os menores índices pluviométricos, analisando 45 cidades do Mato Grosso do Sul. Então, essa curva mostra a chuva anual acumulada por mês para 45 municípios. Então, a gente destaca que junho, julho e agosto é observado os menores índices pluviométricos. A estação que vem com chuvas bem abaixo da média histórica. Para o inverno desse ano, o trimestre julho, agosto e setembro de 2022, indica que haverá chuvas abaixo da média, entre 40% e 50% abaixo. E o inverno vai até o dia 22 de setembro e vamos ver um pedacinho desse inverno aqui da cidade de São Paulo. Olha lá a imagem direto da nossa câmera, no topo do prédio de TV, aqui no centro, no coração de São Paulo. O inverno é uma estação que, desta vez, pode ser a mais fria que nos anos anteriores, por causa do fenômeno Laninha, causando o resfriamento das águas lá do Oceano Pacífico. Segundo meteorologistas, uma massa de ar frio deve ocorrer a cada 15 dias. E neste momento, Beatriz do Vale, qual que é a temperatura aqui em Sampa? Jaqueta, exatamente 18 graus. Aqui dentro um pouco mais frio, mas lá fora uma temperatura mais amena, mas nada que impeça de usarmos um casaco. Mas o dia foi gostoso. Olha que imagem bonita em primeiro plano para quem não conhece o centro de São Paulo. Nós temos a Praça da República, os prédios à esquerda da Avenida Ipiranga e lá no fundo a Avenida São Luís, com o prédio central do edifício Itália com 165 metros de altura e quando inaugurado esse prédio em 1965 era o mais alto da cidade. Daqui a pouco, o financiamento da casa própria ficou 20% mais caro. E ainda, ministro da Justiça avisou que Polícia Federal poderá criar sistema próprio para monitorar as eleições deste ano. E o sonho da casa própria tem ficado cada vez mais distante de muitos brasileiros. O valor do financiamento subiu 20% e em 2 anos a taxa básica de juros subiu de 2% para 13,25%. Antônio comprou um apartamento de 49 metros quadrados no centro de São Paulo. O negócio foi fechado quando o imóvel ainda estava na planta. Na época, ele conseguiu pagar a entrada, que são os 30% do valor total do contrato, e depois conseguiu um financiamento de um banco para pagar a casa própria. Segundo ele, já naquela época, com os juros mais baixos, já era difícil pagar as prestações. Mas se tivesse deixado para fechar o negócio agora, o sonho de ter um imóvel seria impossível. Hoje eu não conseguiria. Quando ele saiu, a parcela já ficou muito apertada para mim, já pesou. Se eu soubesse que a parcela ia ser aquela, já não teria comprado. Hoje, mais alto ainda, o metro quadrado nessa região está mais caro. Com a taxa mais alta, acho que eu não conseguiria comprar nesse mesmo local. Agora, quem quiser financiar um imóvel vai ter que desembolsar uma taxa de 20% do financiamento.
O custo efetivo total reúne todas as taxas que serão pagas pelo comprador, como juros, despesas administrativas do banco e tributos, determinando o valor da parcela. O CT sobe conforme o valor da Selic. Em outras simulações, um apartamento de 1 milhão, o comprador vai pagar R$300 mil a mais. Já um de 500 mil, essa conta fecha em R$137 mil. Diria que não é o momento, talvez, de fazer essa escolha se você puder esperar passar essa turbulência. A gente está vivendo um momento de economia em que a elevação da taxa de juros faz parte de uma estratégia para conter a inflação. Então, os juros estão altos no nosso país. Quando os juros estão altos, tudo fica mais caro. Se for possível usar esse momento de juros mais alto para fazer o dinheiro que você tem, que seria aquele valor para dar entrada no imóvel, render um pouco mais e daqui a 2 anos, de repente, reavaliar o momento de compra, provavelmente vai ser mais vantajoso. Para a especialista, antes de fechar qualquer contrato, o comprador deve analisar todas as despesas para não cair em nenhuma armadilha. Quando você vai ao banco, você vai se deparar com uma série de custos além do valor do imóvel. Então, vão ter custos, provavelmente, com o corretor, vai ter custo de taxa de vistoria para aprovar o financiamento, você tem que ter uma renda comprovada que permita a autorização desse financiamento, junto das prestações do valor que você vai pagar para amortizar uma dívida, vai ter os juros, obviamente, né, que o banco vai cobrar, mas vão ter também seguros de invalidez permanente, seguros de danos ao imóveis. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior serão os custos desses seguros, né? Porque maior é o risco dessa pessoa vir a faltar, acontecer alguma coisa, então o seguro tem que honrar com a quitação. Já o Antônio, que pensou em trocar o apartamento por um maior, o negócio agora é tentar quitar a dívida do que comprou em 2016. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, depois do Banco Central sinalizar a necessidade de manter a taxa básica de juros em nível elevado por período prolongado e os investidores digerindo essa informação. A moeda norte-americana caiu 0,62% e encerrou o dia cotada em R$ 5,15 na venda. Já a Bolsa de Valores teve queda de 0,17%, com 99.684 pontos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central prevê novas altas na taxa básica de juros da economia para segurar a inflação, que não dá sinais de voltar aos níveis ideais. A expectativa está na ata divulgada hoje sobre os motivos da decisão tomada na semana passada de aumentar a Selic pela 11ª vez seguida. Hoje a taxa está em 13,75% ao ano. O Banco Central também vê sinais de desaceleração da economia. E falando em economia, a brasileira cresceu novamente em abril. O dado foi divulgado hoje pelo monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Depois de crescer 1,5% no primeiro trimestre, a atividade econômica brasileira voltou a subir em abril, alta de 0,3% na comparação com o mês de março. Já na comparação anual, a prévia de todos os bens e serviços produzidos no Brasil soma 3,6% de alta. A estimativa da FGV é que o acumulado do PIB até abril de 2022 foi de quase 3 trilhões de reais em valores correntes. Especialistas atribuem as sucessivas altas ao desempenho positivo dos setores da indústria e agropecuária. O consumo das famílias também cresceu pelo terceiro mês seguido, registrando aí entre fevereiro e abril alta de 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. E esse crescimento é atribuído ao consumo de serviços, de bens não duráveis e de bens semiduráveis. Já o consumo de bens duráveis apresentou queda no período. A cobrança extra nas contas de luz vai ter um reajuste de quase 64%. O aumento da bandeira vermelha foi autorizado hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira amarela vai subir quase 60%. A verde, que está em vigor, não tem adicional. Os novos valores passarão a valer no próximo dia 1º.
A história que envolve as urnas eletrônicas ganhou um novo capítulo. O ministro da Justiça, Anderson Torres, enviou ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, informando que a Polícia Federal poderá usar programas próprios para fazer a fiscalização das urnas eletrônicas. Um dia após o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviar um ofício ao TSE informando que as Forças Armadas vão indicar uma equipe técnica para participar do processo de fiscalização do sistema eletrônico de votação, foi a vez da Polícia Federal ser envolvida no caso pelo ministro da Justiça. Porém, no caso da PF, o órgão sempre participou de todas as etapas da fiscalização, mas usando os sistemas do próprio TSE, cuja aplicação a corporação também acompanha. Segundo o próprio ofício do ministro da Justiça, foi levantada a possibilidade para que a Polícia Federal desenvolva algum tipo de programa próprio de verificação e utilize nas eleições presidenciais deste ano. Os frequentes envios de ofícios dos ministros exaltam o ruído entre o Executivo e o próprio Tribunal Superior Eleitoral. A distorção entre as partes é impulsionada pelas constantes falas do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre as incertezas que rondam as urnas eletrônicas. Por outro lado, segundo especialistas e autoridades, inclusive peritos da Polícia Federal, a urna eletrônica é segura, os votos são auditáveis e diversos órgãos do Estado brasileiro participam de todas as etapas do processo de fiscalização, como a própria Polícia Federal e o Congresso Nacional. E veja a seguir, drones fiscalizam estradas para impedir transporte irregular no Mato Grosso do Sul. E ainda, pesquisa revela que de cada 4 brasileiros, 3 acessam a internet todo dia. A Agência de Regulação e a Polícia Militar Rodoviária utilizam drones para impedir o transporte clandestino nas rodovias do Mato Grosso do Sul. Os profissionais que atuam na AGEMES passaram por um curso de formação para utilizar o drone. Com o uso do equipamento, na semana passada foram flagrados 2 ônibus que fazem o itinerário São Paulo a Corumbá sem a documentação exigida. Outros 23 veículos foram abordados. A ação ocorreu na rodovia BR-262 em Miranda. A nova ferramenta vai ajudar em diversos pontos nas fiscalizações. A gente está parado aqui num bloqueio, numa blitz, numa barreira, e as pessoas, algumas procuram se esconder da fiscalização, que está de forma clandestina. E o drone visualiza o veículo que está nas matas, que está nas vicinais, que não vem até o bloqueio para não ser fiscalizado, para não ter a notificação ou até a apreensão. Um outro ponto importante nessas ações da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos é a criação da Assessoria Militar. Nosso diretor-presidente, na visualização moderna, ele buscou dar maior segurança para os agentes que trabalham nas barreiras, tanto nas rodovias estaduais, federais, nas fronteiras, nas divisas. E essas barreiras, por vezes, eles são ameaçados e com a presença da Polícia Militar, eles também já estão utilizando colete balístico, facilita o trabalho deles, dando maior segurança para que eles possam fazer o serviço de forma tranquila. Este ano, de janeiro a junho, em 30 pontos de fiscalização espalhados por todas as regiões do estado, a AGEMES já realizou 2.193 abordagens. Foram confeccionados 149 autos de infração. Foram feitas 16 apreensões e 30 notificações. O principal objetivo é coibir o transporte clandestino de passageiros. A fiscalização visa tirar de circulação esses irregulares e a Polícia Militar dá essa segurança para os agentes. Pode acontecer de também nessa barreira ter outros ilícitos e aí a Polícia Militar faz a sua ação conforme a legislação vigente. Um levantamento mostrou que de cada 4 brasileiros, 3 ficam praticamente o tempo todo conectados à internet. Enquanto isso, cerca de 35 milhões de pessoas não usam a web. A pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação concluiu que pouco mais de 138 milhões de brasileiros acessam com grande frequência a web. Outros 9 milhões e 800 mil utilizam a internet de maneira mais reduzida, com intervalos de tempo maior.
O uso dos serviços dispostos dentro da rede podem ser diversos. Para 93%, a web é mais utilizada para o envio de mensagens. Outra parcela significativa da pesquisa utiliza a internet também para buscar informações sobre saúde. Por outro lado, um dado apontado pela pesquisa TIC Domicílios 2021 é preocupante. 35.500.000 pessoas não têm acesso à internet. Ao analisar as classes que responderam à pesquisa de forma negativa, a maioria pertencia às classes D e E. Esse é um aspecto que expõe uma parcela de desigualdade presente no Brasil, já que as diferenças sociais ainda são obstáculos para a inclusão digital no país. Pensando em opção para reduzir esses números, a Agência Nacional de Telecomunicação planeja encaminhar no segundo semestre deste ano a execução do projeto piloto de promoção de conectividade nas escolas públicas. Segundo a Anatel, o programa será bancado com parte dos recursos arrecadados no leilão do 5G, realizado nos dias 4 e 5 de novembro do ano passado e que arrecadou mais de 46 bilhões de reais. A iniciativa pretende estimular ainda mais as pessoas a utilizarem a internet e reduzir cada vez mais a desigualdade social existente na inclusão digital. Mais de 70% das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave no Brasil nas últimas 4 semanas eram de pessoas que contraíram a Covid-19. A tendência é que esses casos continuem crescendo nos próximos dias. Os dados de expansão de contágio das doenças no país continuam a ser impactados por continuidade de trajetória recente de alta de casos, tanto de síndrome respiratória aguda grave quanto de Covid, segundo técnicos da Fiocruz. Na contabilidade de casos das duas doenças, as parcelas de pacientes com Covid era de 69% até o dia 4 de junho. Já no dia 21 de maio, o total de pacientes era de 48%. Os pesquisadores da Fundação informaram que nas últimas 4 semanas, a Covid-19 respondeu por 71,2% dos casos das doenças respiratórias. Além disso, a curva nacional mantém sinal de crescimento nas últimas 6 semanas e, no curto prazo, nas últimas 3 semanas. A Fiocruz apontou ainda que a análise sinaliza predominância de queixas respiratórias na população adulta. Só esse ano, mais de 27 mil óbitos foram causados decorrentes de síndrome respiratória aguda grave, sendo 21 mil com resultado laboratorial positivo para algum vírus. No atual momento, 17 das 27 unidades federativas apresentaram indícios de crescimento na tendência de longo prazo nas últimas 6 semanas. As demais mostraram sinal de estabilidade ou queda. Mais de 173 mil famílias vivem em áreas de risco na cidade de São Paulo. De acordo com dados da Defesa Civil, são quase 500 terrenos em encostas em margem de córregos. Um cenário que reflete a falta de políticas públicas e que, consequentemente, contribui para os desastres acontecerem. A capital paulista tem 173.292 moradias em 495 áreas de risco de escorregamento, de encosta e solapamento de margem de córrego. Em dias de chuva forte, famílias inteiras que vivem nesses locais acabam sendo afetadas. E o perigo é ainda maior quando se analisa o fato de a maioria dessas moradias ser construída com madeira ou restos de materiais de construção. Só no mês de fevereiro, 34 pessoas morreram após diversos deslizamentos que aconteceram no estado de São Paulo por conta das chuvas. Uma organização sem fins lucrativos, chamada Teto São Paulo, que realiza o mapeamento de favelas que se encontram em maior situação de vulnerabilidade e atua na melhoria das condições de moradia, a falta de planejamento e de políticas públicas revela o número de pessoas que hoje carecem de um lugar adequado para viver.
Presente em 11 comunidades periféricas em São Paulo, a organização implantou 6 habitações com módulo sanitário integrado no município de Ferraz de Vasconcelos, por exemplo. Já para o especialista e também ex-relator do Plano, diretor e secretário de Cultura de São Paulo, Nabil Bonduque, a falta de planejamento da prefeitura implica a criação de planos de habitação e ainda afirma que para enfrentar o problema de habitação é necessária a atuação dos setores privado e público e do terceiro setor. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação informou que do ano passado até agora foram entregues mais de 4.000 unidades habitacionais a famílias paulistanas. A maioria delas morava em área de risco e foi removida e inserida no auxílio aluguel até o recebimento da moradia. Já outras 6.000 novas moradias estão em obras. Informou também que de 2017 até o momento, mais de 33.000 famílias que viviam em áreas de risco foram beneficiadas com obras de urbanização, como a implantação de redes de água e de coleta de esgoto, execução de obras de contenção e estabilização de encostas para a eliminação de áreas de risco, criação de áreas de lazer, pavimentação e abertura de ruas e vielas, entre outras intervenções. E veja a seguir, 10 pessoas são presas durante operação em 11 estados contra a pirataria digital. E veja também, angolano que fugiu de seu país encontrou no Brasil portas abertas para recomeçar a vida e ajudar estrangeiros como ele. A Coreia do Sul lançou hoje o primeiro foguete espacial de fabricação nacional, depois de uma tentativa frustrada em outubro do ano passado. A Coreia do Sul lançou nesta terça-feira o primeiro foguete espacial de fabricação nacional, depois de uma tentativa frustrada em outubro do ano passado. O veículo coreano de lançamento espacial 2, batizado de Nuri, decolou da estação de Gohung às 7 horas da manhã no horário local. Em outubro, as 3 etapas do lançamento funcionaram da maneira correta, elevando o foguete a 700 quilômetros de altura. A carga útil de 1,5 toneladas também foi separada com sucesso, mas não foi possível colocar a simulação de satélite em órbita. No teste dessa terça, além do satélite fictício, Nuri transportou um satélite de verificação de funcionamento de foguetes e 4 pequenos satélites cúbicos, desenvolvidos por 4 universidades locais para pesquisas. O foguete de 3 estágios foi desenvolvido ao longo de uma década a um custo equivalente a mais de 8 bilhões de reais. São 6 motores de combustível líquido em 47 metros de comprimento e 200 toneladas. Na Ásia, os países com programas espaciais avançados são China, Japão e Índia, enquanto a Coreia do Norte foi a última a entrar no grupo de estados com capacidade para lançar os próprios satélites. Um grupo de arqueólogos voluntários fez uma descoberta fascinante. Uma igreja romana relativamente intacta foi encontrada em uma província da Holanda. Segundo a Agência de Patrimônio Cultural do país, a descoberta foi excepcional. Os voluntários fizeram a primeira descoberta da igreja em 2021, na cidade de Gelderland, perto de Roman Lines, o patrimônio mundial da Unesco, que representa a linha de fronteira do Império Romano em sua maior extensão no século II d.C. e alertaram a Agência de Patrimônio Cultural da Holanda. Segundo o comunicado lançado pela agência, a região costumava ter diversas igrejas como essa e foram encontrados restos de esculturas, relevos e gestos pintados. Embora várias igrejas romanas fossem conhecidas na Holanda, este foi o primeiro complexo completo encontrado. Pedras inteiras e altares foram desenterrados no local que a agência disse que estava em uso por séculos durante o Império Romano. Várias peças do local serão exibidas no Museu Valkhof, também em Gelderland. A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com as polícias civis estaduais, prenderam 10 pessoas nesta terça-feira na 4ª edição da Operação 404, com foco na repressão de crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet.
De acordo com o Ministério da Justiça, pela primeira vez, as buscas aconteceram no metaverso. A operação também teve apoio das embaixadas dos Estados Unidos e Reino Unido. Na operação, foram desativados 4 canais que realizavam transmissões ilegais de conteúdo e 90 vídeos tirados do ar. Segundo o Ministério, os criminosos anunciavam eventos pelas redes sociais e realizavam transmissões ilegais. Essa edição da operação foi focada em canais que transmitiam ilegalmente o streaming de músicas e removeu 461 desses aplicativos. Os apps tinham mais de 10 milhões de downloads realizados em plataformas que fingiam ser de artistas como Alok, Xande Avião, Marília Mendonça e Aline Barros, por exemplo. De acordo com o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, o Cyberlab, 75% dos aplicativos e sites roubavam e vendiam os dados dos usuários, inclusive os bancários. Durante a operação, ainda foram tirados do ar 266 sites irregulares e removidos 15 perfis em redes sociais por atraírem consumidores para conteúdos ilegais. O foco também foi no combate à violação dos direitos autorais, que geram um prejuízo anual de 15 bilhões de reais para o Brasil. Ainda foram apreendidos computadores, HDs, celulares e estruturas de servidor. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos para 11 estados do país. Bahia e Goiás são os estados com mais alvos, 6 cada um. São Paulo tem 5 mandados, Rio Grande do Sul tem 4, Alagoas tem 3 e Mato Grosso 2, enquanto Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro têm 1 mandado cada. As ações aconteceram também fora do país. No Reino Unido, são 53 mandados e nos Estados Unidos, 6. A pena para quem viola direitos autorais é de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Os investigados podem ser indiciados ainda por associação criminosa e lavagem de capitais. A escassez de mão de obra qualificada no Brasil atingiu 81% nesse ano. Em um ranking de 40 países, o Brasil ocupa a 9ª posição de quem sofre mais com a falta dos chamados especialistas. Ao todo, mais de 80% dos empregadores disseram enfrentar dificuldade para encontrar trabalhadores com a qualificação necessária. Nos últimos 10 anos, esse percentual oscilou bastante. Entre 2012 a 2018, por exemplo, o índice despencou de 71% para 34%. Já em 2019, o número voltou a subir e se encontra no maior patamar já registrado. A pandemia foi responsável por acelerar a propagação desse problema, mas não foi o principal causador. A cada ano, as empresas têm mais dificuldades para preencher vagas, desde as mais simples até algumas funções que exigem maior preparo e formação, segundo diretores da Manpower Group, consultoria responsável por realizar o levantamento. As dificuldades enfrentadas estão relacionadas ao avanço e desenvolvimento da tecnologia, que trazem soluções mais ágeis e exigem o melhor da competência humana. A mão de obra qualificada não se dá apenas pela formação e execução de atividades, mas também pelas habilidades pessoais que podem fazer a diferença. Diante desse quadro, as empresas podem seguir 2 caminhos diferentes para realizar contratações. Um, de curto prazo, montando estratégias de como atrair e conquistar talentos, e outro, trabalhando com o preparo de profissionais, tornando-se uma instituição formadora de pessoas para o mercado de trabalho, investindo em programas de estágio. Os segmentos da tecnologia da informação, atendimento ao cliente, logística e marketing são os que possuem maior demanda por talentos. Um novo tipo de exame é capaz de diagnosticar os casos de Alzheimer com a margem de acerto de 98%. Até mesmo aqueles em estágio inicial são identificados. O procedimento é relativamente simples e pode ser adaptado aos hospitais, pois utiliza um equipamento de ressonância magnética que geralmente já está disponível. Para isso, um sistema de aprendizado de máquina para usar os dados obtidos na ressonância magnética tradicional e diagnosticar a doença foi desenvolvido por um grupo de cientistas do Reino Unido. A precisão em diferenciar estágios iniciais e avançados foi de quase 80%, considerada alta pela equipe.
O algoritmo tem como base uma divisão do cérebro em 115 regiões, onde foram alocadas 660 características como tamanho, forma e textura, para diferenciar os padrões de cada área. O sistema, então, foi treinado para identificar onde as mudanças apareciam e quais delas estavam mais comumente associadas ao Alzheimer. Atualmente, nenhum outro método simples e amplamente disponível pode prever a doença com esse nível de precisão. Além disso, muitos pacientes que apresentam Alzheimer em clínicas de memória também têm outras condições neurológicas e, dentro desse grupo, o sistema pode distinguir os pacientes que têm Alzheimer daqueles que não têm, segundo o Imperial College London. O Alzheimer é uma doença para a qual não há cura, mas o diagnóstico precoce faz uma grande diferença ao permitir que o paciente tenha acesso a tratamento que ajudem a retardar o avanço dos sintomas. Os métodos usados hoje no diagnóstico da doença envolvem testes realizados no consultório e alguns exames de imagem, mas normalmente são feitos somente quando o paciente já tem algum nível de comprometimento cognitivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o planeta. Desse montante, 70% delas possuem diagnóstico de Alzheimer. Hoje foi dia de imunização nos Estados Unidos. Os bebês e as crianças de 6 meses a 5 anos de idade começaram a receber a vacina contra a Covid. No sábado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças autorizaram doses da Pfizer e Moderna para o grupo. A Agência Americana de Medicamentos já havia autorizado o uso emergencial para a faixa etária um dia antes. Estamos super emocionados. Estamos esperando por isso há muito tempo. Ele é de risco super alto, então você sabe, nós temos vivido em uma pequena bolha. Não pode fazer isso, viver uma vida normal de criança. Mas agora ele tem uma pequena armadura que ajuda muito. Estamos muito animados em saber que podemos começar a proteger nossos filhos, mantê-los seguros e impedi-los de serem hospitalizados se forem infectados. Então este é um grande passo para realmente chegar onde precisamos estar. Com o início da imunização, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a aprovar o uso de vacinas de RNA mensageiro para crianças a partir de 6 meses. As doses aplicadas são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são 3 microgramas por aplicação, em 3 doses. As 2 primeiras com 3 semanas de intervalo e a terceira 8 semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em 2 doses com 1 mês de intervalo. Embora crianças sejam menos vulneráveis à Covid, cerca de 480 menores de 4 anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Omicron. Uma doença que atinge uma parcela significativa da população brasileira agora pode ter uma cura simples. A vacina para herpes zoster já está disponível em clínicas particulares no país. A vacina, chamada de Shingrix, é a primeira contra a herpes zoster que pode ser usada em indivíduos imunocomprometidos, ou seja, que têm um sistema imunológico enfraquecido e têm mais possibilidade de desenvolver a doença. O imunizante recebeu a aprovação regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em agosto de 2021 para a prevenção da doença em adultos com 50 anos ou mais e em adultos com 18 anos ou mais e com risco aumentado de contrair a doença. A vacinação, lançada no Brasil neste mês, está disponível em clínicas particulares do país e cada dose custará em torno de R$ 843. São 2 doses, com um intervalo de 2 meses entre elas, e o preço pode chegar a R$ 1.686. Segundo a farmacêutica GSK, desenvolvedora da vacina, o valor pode variar conforme o ICMS de cada região do país e a prática de preço das clínicas privadas. Mas o que é a herpes zoster e como identificar a doença? Basicamente, a herpes é uma doença causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo que causa também a catapora. A reativação do vírus ocorre na idade adulta ou em pessoas com comprometimento imunológico, como os portadores de doenças crônicas. O quadro clínico é quase sempre típico. Como os machucados acometem a terminação nervosa, a herpes começa com sensação de formigamento, coceira e depois evolui para lesões. Para tratar a doença, em geral, é utilizado remédios antivirais. Se não tratada de forma rápida,
a doença pode desencadear complicações sérias, afetar terminações nervosas nos olhos, ouvido, na face, causando paralisia, perda auditiva e visual. Esta semana é dedicada aos refugiados e agora vamos conhecer uma história de superação. Um angolano que conseguiu fugir de seu país encontrou no Brasil portas abertas para recomeçar a vida e ainda ajudar estrangeiros como ele a conquistar uma nova chance. Foi um conflito do pai que tirou Maicon de seu país, a Angola. Meu pai fez um trabalho do homem político e esse homem não pagava, não queria pagar meu pai de jeito nenhum. Então começou a vir com os ameaços em cima. Que eu sendo o primeiro filho, então eu interferia, né? Eu ia lá para proteger o pai, então o alvo começou a ser eu. Segundo o angolano, o pai estava com a razão, mas se viu obrigado a fugir e a forçar seu primogênito a fazer o mesmo. Eu não quis sair do meu país, não quis, porque aquela coisa de deixar família, amigo, eu estava naquela fase ainda no ensino médio, estudando, e eu tive que abandonar a família e vir começar num país onde você não tem família, não tem amigo e começa do zero. Corrupção e pobreza extrema. Por essas razões, muitos são os angolanos que saem daquele país. E boa parcela deles busca uma nova chance aqui no Brasil. Angola e o Brasil têm muita cultura idêntica, a nossa cultura são bem idênticas. E a gente sempre olha para o Brasil como referência. E foi que a família determinou que tinha que ser o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia o acolhimento a refugiados, atrás apenas da Suécia. Sem esse conhecimento, Maicon diz que sofreu bastante ao chegar aqui em 2009. Dormiu nas ruas, passou fome, foi explorado. Mas quando descobriu onde buscar ajuda, tudo mudou. Brasil acolhe, sim. Por que eu falo que o Brasil acolhe? Quando eu tive as informações, quando eu pude, agora alguém começou a me orientar, foi fácil as coisas. Consegui meu protocolo como imigrante, né? Não, como refúgio. Consegui protocolo, consegui advogado, fui orientado e me perguntaram, você está precisando de emprego? Foi aí que começaram a me ajudar, consegui um emprego sim no mercado, trabalhava no supermercado, comecei, aí onde eu vi que me deram carteira, né, de trabalho, começaram a me explicar, isso aqui é carteira de trabalho, comecei a trabalhar e fizeram a minha conta bancária, quer dizer, houve essa orientação. Em Angola, o Maicon era modelo e quando se estabilizou aqui no Brasil, resolveu retomar aquela carreira que havia ficado lá no passado. Começou estudando sozinho em uma biblioteca pública, até se especializar e então fundar esta escola de modelos, que hoje dá oportunidade também a outros refugiados. Aquelas portas que me fecharam no passado, hoje eu abro para as pessoas que me procuram. Hoje eu trabalho com modelos plus size, trabalhos com negros, branco, criança, trabalhos com a terceira idade, inclusivamente. O que eu faço hoje? Eu ensino não só a cultura, ensino a moda, a postura, a ética. Eu acolho também imigrantes assim como eu, refugiados como eu, porque hoje eu não quero que os que me procuram passem naquilo que eu passei no passado. A Cecília está entre as pessoas acolhidas por Maicon. Há 2 anos, ela saiu de Luanda para fugir da pobreza. Quase metade dos pouco mais de 30 milhões de habitantes da Angola vive sem luz em casa. E a maioria não tem acesso à água. 21% dependem de caminhões-pipa. Uma vida sem oportunidades, como conta a jovem de 18 anos. Eu vim aqui porque também precisava de um bom estudo e já lá não tem isso. A moça chegou ao Brasil com uma amiga da mãe, que aqui a explorou. Cecília conta que a mulher a fez de escrava. Até que ela fugiu, conseguiu apoio do governo e conheceu o Maicon, que hoje colabora muito para que ela realize grandes sonhos. Meu sonho é me tornar modelo internacional, conseguir um bom emprego, fazer minha faculdade de Direitos, ter minha própria casa e fazer viagem. Quero conhecer o mundo todo. Entre refugiados da Angola, Venezuela, Colômbia e Bolívia, a escola também forma brasileiros como a Jaiane, que, assim como todos os outros modelos daqui, chegou ao projeto para romper estereótipos e propagar a igualdade racial e cultural.
Nós chegamos a receber um convite onde ela foi indicada ao concurso CPLP, Miss CPLP, onde são os países de língua portuguesa do mundo, né, mandam suas candidatas, e aqui no Brasil a gente teve o privilégio de mandar ela, e ela chegou lá e ganhou, representou bem o Brasil e está aqui ela. Você se tornou referência aqui para as meninas, então? Sim, de certa forma, né? Todo mundo olha e fala, caramba, ela foi para Portugal, já foi para Colômbia, então é um tanto que, como posso dizer... É gostoso, né? É o orgulho do Maicon e é o que reafirma a trajetória de superação e sucesso que ele vem construindo no Brasil, desde que chegou. Hoje, eu falo assim que valeu a pena ter lutado. Nós temos que nos acreditar, seja a dificuldade que for. A fé tem que permanecer em cima de tudo. Então, eu posso dizer que me tornei empresário. Mas aquele empresário que esperou o tempo certo, aquele empresário que foi batalhando, subindo degrau após degrau. E o sabor disso é de você olhar para trás e dizer assim, olha, eu posso ajudar aquele que está chegando. Isso que me deixa muito feliz. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.